Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos, a essas aulas sobre o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho, conversando com vocês a parte de direito do trabalho. É isso aí, pessoal. Se nós conseguirmos condensarmos os nossos estudos, nós vamos conseguir ter uma boa atuação nessa prova. E hoje, pessoal, eu vou conversar sobre um tema muito comum de todo trabalhador regido pela CLT. Vou conversar com vocês sobre férias, período de férias, aquele momento que todo empregado gosta e precisa. Vou falar de prazo, vou falar das suas características importantes para essa prova. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que você continue sempre recebendo esse conteúdo ligado à direito do trabalho. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo, que irá ajudar muito o nosso canal. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho, porque, quem sabe, esse assunto de férias talvez possa cair na prova de auditor fiscal e pode ajudar a sua amiga, sua prima, o seu primo, o seu irmão, por que não o seu filho, pode ajudar a você e os seus familiares a passar nesse concurso. Pessoal, como eu falo para vocês, nós vamos sempre conversar e encontrar aquele meio termo sobre a prática e a teoria. E o assunto férias é sempre um assunto que merece seu estudo na parte de direito do trabalho. Férias é uma proteção que o empregado tem para começo de conversa previsto na Constituição da República. Faz parte da segurança do bem-estar, da segurança e medicina do trabalho, o período de férias, para que aquele trabalhador, durante um determinado período, consiga limpar um pouco a sua mente, para que ele volte com força máxima para atuar no seu trabalho e ser realmente produtivo. Como eu disse para vocês, férias você encontra na Constituição da República, no artigo 7º da Constituição da República. Ele vai falar ali do direito de férias e do terço constitucional, porque é assim que funciona. Quando o empregado ele tira férias, ele recebe o valor das férias acrescido de 1/3 do salário. Esse é o primeiro ponto que você precisa conhecer. A segunda parte, o segundo ponto que você precisa conhecer, você já vai conversar lá na CLT. Você vai estudar a partir do artigo 134 da Consolidação das Leis do Trabalho. É lá, nesse artigo, que ele vai, a partir desse artigo, que ele vai delimitar todas as características e todos os conteúdos ligados a esse assunto chamado férias. Aqui nesse artigo, após a reforma trabalhista, ele já está acrescido de uma informação maior que não tinha antes de 2017. Antigamente, o artigo 134 só falava o seguinte: o empregado tem direito a 30 dias de férias. Simples assim, ponto. Não falava mais nada. Mas nós que atuamos no setor privado, sabemos que já tinha a divisão das férias, já tinha aquele pagamento do abono, muitas pessoas vendiam já as férias, já tinha até essa previsão da venda das férias, parte da venda das férias, lógico. E até a divisão de férias, 15 dias durante o período, mais 15 dias de outro, não tinha essa previsão legal, mas em alguns lugares isso já acontecia, geralmente a pedido do empregado. Já vi muito empregado pedir para dividir as férias.
Não é porque uma pessoa gosta de 30 dias de férias que outra pessoa é obrigada a gostar. E o legislador, já atento a isso, já colocou essa possibilidade. No caput, ele começou falando do básico, já começou falando daquilo que nós já conhecemos, que era aquele período de férias de 30 dias, e nos deu a possibilidade ali desse período de 30 dias ser dividido em 3 períodos de férias. Ele já deu essa possibilidade ali. Só que olha o que ele fala. Ele já fala o seguinte aqui, ó, sendo que um não pode ser inferior a 14 dias. Ele já colocou essa informação. Então, vamos lá, pessoal, dá uma chegadinha lá, dá uma olhadinha no artigo 134, no caput, que é importante. Outro detalhe muito importante que a maioria das pessoas não conhece é aquela diferença do período aquisitivo para o período concessivo. O que é o período aquisitivo? O empregado, quando ele assina o contrato de trabalho, a partir daquele dia do contrato assinado, os primeiros 12 meses de trabalho após a assinatura desse contrato são chamados de período aquisitivo. Ele vai ganhar o direito a pleitear as férias durante os primeiros 12 meses. Só que, infelizmente, algumas pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que a partir do 12º mês, ela já tem direito a férias. E não é assim. Porque na doutrina trabalhista, como eu estou aqui falando para vocês. Existe o período aquisitivo, que se a partir do 12º mês, da conclusão do 12º mês, o empregado ele pode falar: a partir de agora eu já tenho direito a férias, a gozar das férias. Agora eu vou ter que verificar aqui com o meu empregador quando que ele vai me dar as férias. Esse é o segundo ponto. Esse se chama período concessivo. A partir do 12º mês, o empregador ele tem direito, ou melhor, ele tem direito, dever a dar as férias ao empregado durante mais um período de 12 meses. É assim que funciona. Durante o período de 12 meses, o empregador ele poderá ou deverá conceder as férias ao empregado até o limite. Ele tem, a partir daquele momento, ele tem 12 meses para dar as férias para o empregado. Ou seja, se você prestar atenção aqui, quase 2 anos. É comum que alguns empregadores, algumas empresas, logo no primeiro mês do período concessivo, ele já deu logo as férias, por qualquer motivo que seja. Eu trabalhei numa empresa que para essa empresa não pagar multa, ele já falava o seguinte, ó, a partir do período concessivo, o limite de férias vai ser até o 3º mês ou até o 6º mês, não me recordo bem. Mas ele já colocava um limite ali, era uma determinação da empresa, da alta diretoria para a empresa, para os gerentes e coordenadores, avisando a todo mundo ali daquela hierarquia, para que, qual era o medo deles? Não empurra até o final não, porque às vezes você pode se atrapalhar, você pode se esquecer, pode acontecer um monte de coisa aí, e você pode esquecer e você vai pagar multa, porque a empresa, como eu disse, o período concessivo delas, ela tem direito de 12 meses. Se ela ultrapassa esse período de 12 meses, do período concessivo, e não dá as férias do empregado, ela vai pagar a multa. E essa multa é multa dobrada. Ela vai pagar as férias de forma dobrada, ela vai pagar as férias em dobro. É esse ponto que você precisa entender.
Mas não pense que só porque você está trabalhando numa empresa e já fez 12 meses, que você vai tirar férias logo, não. Foi como eu disse, a empresa pode dar no início do período concessivo, como no meio. Se ele quiser, ele pode dar até o último dia do período concessivo. Pode passar 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 meses, 11 meses e 29 dias, ele pode dar as férias para você. Só que ele tem que fazer, vai ficar arriscado, e ele pode estar sujeito aí a pagar as férias em dobro. Porque um mês antes ele tem que avisar, tem previsão legal disso, ele tem que fazer o pagamento das férias antes do empregado usufruir das férias. Não é uma coisa tão simples assim. Então começa a ficar complicado. Se ele vai deixando para a última hora, vai ficando mais arriscado, e o risco e aquela probabilidade dele ter um errozinho e pagar prazo em dobro, as férias em dobro. Por isso que muitas empresas, como essa empresa que eu trabalhei, ele para evitar qualquer problema, ele falava, ó, vou dar as férias no período X, se não me engano era 3 ou 6 meses. Mas era uma escolha da empresa. Ela poderia escolher de forma diferente. Por que eu gosto de falar isso? A maioria das pessoas não conhece isso. Não conhece a doutrina trabalhista, não conhece as regras trabalhistas, não conhece a legislação do trabalhista e vai falando o que acha. Direito não é achismo. Direito é um estudo, uma ciência que a doutrina está batendo ali há muito tempo e já tem algumas coisas consolidadas que o empregado deveria saber. Se ele não sabe, o empregado deveria saber. Além aqui, pessoal, do artigo 134, ó, já até adiantei bastante. Ó. Falei que as férias são de interesse do empregador. É muito comum, pessoal, que muitos empregados, eu não vou dizer todos não, mas muitos empregados têm datas de preferência de férias. Eu, por exemplo, trabalhava numa empresa que eu pedia para minha gerência sempre tirar férias, ou no mês de dezembro a meio de janeiro, ou no mês de janeiro. E na maioria das vezes eu consegui, até um determinado ano que o gerente, ou melhor, que a gerente falou, não, Gustavo, dessa vez você não vai conseguir tirar em janeiro, porque tem outras 2 pessoas que também têm filho, que também querem tirar férias em janeiro. Nesse seu caso, dessa vez você vai tirar em agosto. Falei, caramba, agosto? Não é nem férias dos meus filhos. Não tem problema. A lei fala, o período de concessão de férias irá atender o interesse do empregador. O que a lei exige é o seguinte, ele tem que dar as férias, ele tem que pagar, inclusive com texto constitucional. Quando ele vai dar, é conforme os melhores interesses da empresa. Se eu não gosto daquele mês, o problema é meu. Muitas vezes vai calhar e pode coincidir de ser um mês que eu goste. Eu posso chegar e pedir para o meu chefe, tudo bem, posso pedir. Ele pode conceder? Ele pode conceder. Mas se por qualquer motivo que seja, ele não puder ou não quiser, ele não será obrigado a dar naquele período específico. A não ser, é claro, que aquele período que eu estou querendo seja o limite do período concessivo. Aí não vai ter para onde ele correr, só nessa hipótese. Imagina aquela situação. Olha só, acabamos de sair da Páscoa. Será que todas essas empresas que trabalham com ovo de Páscoa, essas lojas, esses mercados, esses hipermercados, lojas de departamento que trabalham com ovo de Páscoa, é uma das épocas que mais vende? Cá entre nós, a empresa pode muito bem não deferir férias naquele período. Loja que trabalha com venda, você acha que
É normal eles concederem as férias para uma pessoa naquele período, logo no período que a empresa mais precisa, que é a hora da venda, no Natal? Pode ser que libere, aí é o problema dela. Mas como essa empresa que trabalha com venda, com shopping, por exemplo, é o período no qual mais se necessita do empregado, provavelmente essa empresa não vai conceder férias. Pode até conceder, mas não me surpreenderia se ela não concedesse. Muito pelo contrário. Conversamos aqui recentemente sobre trabalho, contrato a prazo determinado. Eu dei os dois exemplos. Eu dei exemplo da Páscoa, eu dei exemplo do Natal, que eles até necessitam de mais funcionários para suprir aquela demanda, aquele trabalho extraordinário. Então você já sabe disso, você que está estudando aqui, você sabe que as férias vai atender o interesse do empregador. Já que estamos conversando aqui de férias, nós temos que estar atentos para questões de concurso. Esse próprio artigo aqui, ele vai falar o seguinte: o artigo 136, ele vai dar a possibilidade também do seguinte: quando na empresa tem pessoas da mesma família, eles podem tirar férias no mesmo período. Há essa previsão e essa proteção no artigo 136. O parágrafo 2º desse artigo ainda fala o seguinte: menor que estuda terá direito a gozar férias no mesmo período das férias escolares. Não é algo que a gente veja tanto na prática trabalhista, mas foi como eu disse, nós temos que tentar conciliar um pouquinho aqui. Isso aqui é concurso. Quem disse que o examinador, quem disse que a banca do concurso não possa perguntar? Principalmente esses detalhezinhos que não estão no dia a dia, né? É isso que ela quer, por isso que você tem que gravar a letra da lei, pessoal. E para terminar aqui, algo que eu já conversei um pouquinho antes com vocês. Como eu disse, tem o período aquisitivo de 12 meses. A partir dali, o empregado inicia o direito dele de gozar as férias. A partir dali vai ser o período concessivo. Se por acaso encerrado o período concessivo de 12 meses, um empregador não conceder as férias ao empregado ou não pagá-las, vai ser penalizado com base no artigo 137 da CLT em pagá-las em dobro. Vai ter que pagar as férias em dobro. Ele concedeu as férias no dia seguinte. Sinto muito, vai pagar em dobro. Pois é, vai ter que pagar em dobro. É como eu sempre digo para todo mundo, pessoal, a regra, ela tem que valer para os dois lados. Não tem conversa, não tem explicação, não tem exceção, não tem para onde correr. Quando chegar lá na Justiça do Trabalho, cada um que faça a sua prova para esperar a sentença. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse tema férias, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo, ajude o seu colega. Você também está nessa jornada, sabe que é difícil. Ajude ele, ajude ela. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.